trouxe salvação. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, meio e fim. É o Messias, Jeová. Seu amor nos trouxe salvação. Ele é o Alfa, o Ômega, meu Senhor, é o princípio, Jeová. Seu amor nos trouxe salvação. Ele é o Alfa, o Ômega, é o princípio, meio e fim. Messias, Jeová, inspiração desde Abraão. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Messias, Jeová, o princípio, o meio e o fim. Ele é o Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Gostaríamos de expressar a imensa gratidão nessa noite, de estarmos presentes aqui, né, comemorando mais, né, um ano de vida dessa igreja, né, que Deus abençoe o pastor, o conselho dessa igreja, os presbíteros, diáconos, cada membro que aqui frequenta. Nós já deixamos o nosso abraço fraternal do Quarteto Atos e é de muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, comemorando mais um ano de vida dessa igreja e comemorando também, né, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Nós vivemos para Ele, né? Para Ele e por Ele é que nós vivemos. E sempre eu falo, né, que quando nós, no lugar que nós passamos, a gente não se apresenta, a gente louva a Deus junto com os irmãos, né? Então que cada irmão possa estar assim, louvando a Deus junto com o Quarteto Atos nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Algo além da montanha há um rio, fonte de vida eterna a jorrar. Quer inundar minha vida dessa água, e com Jesus para sempre vou estar. Muitos já desanimaram de percorrer pela estrada que nos leva direto para o lar. Pode parecer difícil, mas vale a pena ir pelo caminho da montanha. Eu quero prosseguir. Algo além da montanha há um rio,
No final da trajetória, o prêmio tem valor. Vou receber a recompensa das mãos do meu Senhor. Vou ganhar uma coroa feita para mim, e quem pagou o preço foi Cristo, meu Senhor. Logo além da montanha há um rio, fonte de vida eterna a jorrar. Quero inundar minha vida dessa água, e com Jesus para sempre vou estar. Logo além da montanha há um rio, fonte de vida eterna a jorrar. Quero inundar minha vida dessa água, e com Jesus para sempre vou estar. E com Jesus para sempre vou estar. E com Jesus para sempre vou estar. Louvado seja Deus por estes momentos de adoração, de louvor e de gratidão. Meus queridos, nós distribuímos aos que se achegaram aqui nesta noite um boletim. E nesse boletim há um relato da história da nossa igreja. E há um pequeno recorte dos primeiros anos do trabalho presbiteriano aqui em Cesareulândia. Nós gostaríamos de ler com vocês este pequeno relato histórico. E ao qual nós demos o seguinte título: Fustigados com Pedras. O primeiro registro histórico que tive acesso sobre o trabalho presbiteriano de Cesareulândia data de 27 de fevereiro de 1949. Relato este feito quando da organização desta igreja em congregação presbiterial. Esta primeira ata da então congregação presbiterial de Cesareulândia, ela traz um resumo dos trabalhos ocorridos antes da organização da igreja. E conforme esta ata, conforme este resumo, a data da visita dos primeiros pregadores presbiterianos aqui em nossa região remete ao ano de 1909. Portanto, nas primeiras décadas da República e no início do povoamento da nossa região, no início do povoamento de Cesareulândia. Um dos primeiros a pregar a palavra na então Passa Três foi o reverendo Isaac do Vale, que à época era seminarista. Outros servos de Deus o sucederam e são nomeados neste livro de Atas: reverendo Josué Ferraz, Alfredo Teixeira, Pedro Alberto Rodrigues e o leigo Joaquim Domingos de Sales. Esses dois últimos, quando pregavam a palavra de Deus em casa de pessoas interessadas no Evangelho, foram saudados a pedradas.
informa-nos o registro da ata. Pregava o reverendo Pedro Alberto Rodrigues em casa do senhor Domingos Folheiro, como era chamado, quando alguns cacos de tijolos e telhas caíam, vindo de alguma distância. Alguns, aproveitando o escuro daquela época, postado a uma certa distância, desempenhava bem o papel de apedrejador dos crentes. Registro da ata número 1, 28 de fevereiro de 1949. O novo apedrejamento se deu quando o leigo Joaquim Domingues de Sales pregava a palavra de Deus em casa do senhor Arnaldo dos Santos. Embora a liberdade de culto tivesse sido estabelecida pela primeira Constituição Republicana em 1891, restava ainda a ideia de que os protestantes deviam ser perseguidos por serem hereges e que o monopólio religioso cabia tão somente à igreja até então estabelecida, tida como a religião oficial à época da monarquia, o catolicismo romano. No entanto, os trabalhos continuaram esporadicamente acontecendo, e muito contribuiu para a sua implantação em nossas terras o irmão João Batista dos Reis, avô dos presbíteros Celso Batista, Elisérgio Batista e do diácono Ciro Batista. Os dois últimos, presbítero Elisérgio Batista e diácono Ciro Batista, já pertencem à igreja gloriosa e triunfante, pois foram chamados pelo Senhor à sua presença. O senhor João Batista dos Reis, natural de Porto Feliz, foi fundador de um trabalho evangélico na localidade de Sete Fogões. Ao depois, foi fundador da Igreja Presbiteriana Independente de Água Branca, um antigo bairro em nosso município. Ele pertencia à Igreja Presbiteriana Independente e muito ajudou na implantação do trabalho presbiteriano em nossa cidade. Fazendeiro, cafeicultor, influente e de muito prestígio em Passa Três, conseguia permissão das autoridades locais para a pregação da palavra de Deus. Embora legalmente houvesse a liberdade de culto, muitos ainda ofereciam resistência e se mostravam hostis à presença e à pregação evangélica em nossas terras. Depois disto, os trabalhos se tornaram mais frequentes através do apoio e do esforço de uma professora, dona Josefina Cerqueira Leite Souza, que sustentou o trabalho do obreiro senhor Luiz Rocha durante um ano, custeando as suas despesas, o que lhe permitiu assistir à igreja durante todos os domingos do ano de 1946. Além disso, ela muito contribuiu para o trabalho e as reuniões se realizavam em sua residência. Logo mais, outras casas foram aparecendo onde se realizavam cultos ou outro trabalho religioso. Outras pessoas se prontificaram a trabalhar, vindas da Igreja Presbiteriana de Belém, uma igreja de zona rural aqui no município de Cesário Lange. Dentre estes, Calixto Pinheiro e sua esposa Raquel Batista Pinheiro, Braulino Manuel de Camargo e sua esposa Lídia Batista de Camargo. Custoso, devido às perseguições, nos relata o reverendo Josué Salles na primeira ata. Devido às perseguições, mas eu dou destaque a isto: o Senhor Jesus sempre teve pessoas que procuraram implantar nesta terra os princípios fundamentais da fé e da salvação cristãs. Estamos, meus queridos, há aproximadamente 113 anos das primeiras incursões presbiterianas em nossa terra. Estamos há 82 anos da formação da Congregação Presbiterial de Cesário Lange e há 44 anos da organização da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange. Somos herdeiros deste passado de lutas, de trabalho e de perseverança. Nas palavras inspiradas do autor de Hebreus, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. O que você, meu irmão, irmã, jovem, adolescente, fará, uma vez que agora essa tarefa está em suas mãos? Continuará este legado de coragem, fé e esperança,
Ou permitirá que isto fique apenas como uma página histórica no antigo livro de Atos? As pedras com as quais os opositores do Evangelho fustigaram os que se reuniam para adorar a Deus em 1909 não foram suficientes para arrefecer o ânimo nem para desencorajar aqueles que plantavam a semente do Evangelho em nossas terras e aqueles que o sucederam, dando de si mesmos para que esta mensagem chegasse a nós. Concluo este breve relato histórico, que será, se Deus nos permitir, parte integrante de um livro que publicaremos sobre a história desta igreja, com as palavras do apóstolo Pedro: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos ficar em pé, meus queridos? Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua providência na história da nossa igreja. Eu convido para essa oração o nosso irmão presbítero Celso Batista, descendente de João Batista dos Reis, para que faça essa oração de gratidão ao nosso Deus. A igreja pode sentar. Convido o quarteto para que esteja nos conduzindo em adoração mais uma vez. Vou pedir a gentileza que os membros do quarteto se apresentem à igreja e digam de que igreja estão. Creio que a grande maioria já os conhece, mas talvez se alguém aqui ou assistindo a nossa live não conhece, eles se tornem conhecidos destes irmãos. Eu me chamo Cristiano,
Eu sou da igreja aqui mesmo, aqui de Cesário. Tá bom? Eu faço, no quarteto eu faço o primeiro tenor, o segundo, o barítono, só o baixo eu não faço, o baixo eu deixo pro Gilmar. Aí tem o irmão aqui. Sou Emerson, eu sou da Igreja Presbiteriana Betel de Tatuí e eu canto o primeiro tenor. Eu sou Nondas, sou da Igreja Presbiteriana Central de Tatuí, faço primeiro e segundo tenor. Eu sou Inésio, sou presbítero da Bela Vista, segunda presbiteriana de Tatuí, canto barítono. Amém? Eu sou o Gilmar, eu sou da Presbiteriana Betel, sou presbítero e eu canto o baixo. Os presbíteros aqui é para botar ordem nesses moleques aqui, senão... Eu quero agradecer a Deus, antes de estarmos cantando, agradecer a Deus pela vida dessa igreja. O pastor Gerson, já dei um abraço nele a hora que eu cheguei. O pastor Danilo está lá atrás. Hoje conversando também com o pastor David, mas principalmente a todos os irmãos que estiveram orando, né? Todos sabem, acredito que todos sabem, do período turbulento, de lutas e tribulações que eu passei no ano passado, praticamente 2 meses internado, né, com a Covid. E eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque eu achava que nem falar eu ia mais, né, porque a gente não conhece os procedimentos. Ficou a marquinha para mim estar lembrando que Deus teve misericórdia. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu simplesmente estou aqui pela misericórdia, que Ele achou que me convinha ficar um pouco mais com vocês, um pouco mais com os irmãos, um pouco mais eu tenho ainda que falar dele. Não falei o suficiente, não cantei o suficiente. Quem sabe eu estou buscando ainda realmente qual o propósito de Deus para a minha vida, para que realmente eu faça somente a vontade dele. Mas aos irmãos, meu carinho, a minha gratidão, porque eu sei que muitos oraram de joelhos, não somente em meu favor. O pastor David também passou, né? O Rogério pegou 3 vezes, mas eu infelizmente, né, ou pela graça de Deus simplesmente, fiquei quase 2 meses internado, né? As limitações, eu sinto hoje ainda as limitações na voz, no físico, no corpo, quase 1 ano depois. Mas pela misericórdia dele, eu estou junto com esses queridos aqui e louvando o nome do Senhor. Amém? Há muitos anos atrás, num dos dias da Bíblia, levaram ao Calvário Jesus. Ao Calvário. Era inocente, mas soltaram Barrabás, condenando Jesus Cristo à cruz. Condenado. Ele era sofrendo, meu mestre e salvador, cheio de amor e compaixão. Dizia ao ladrão, suplicava a seu lado: hoje no meu paraíso estarás. Salvo sou, Eu sei, como um criminoso na cruz. por Deus eu sei, Eu sei, não há condenação. Ele me prometeu morar no céu. Por mim o preço ele pagou. Aleluia, salvo sou. Eu sei, como um criminoso na cruz. E quando todos os povos e todos os servos estiverem no juízo final, No juízo. será grande e intensa antecipação de cada um a esperar sua vez. No juízo. Quando me pedir para me defender, uma coisa poderei lhe dizer: eu miserável fui e um pobre pecador, mas Jesus Cristo me salvou. Salvo sou. Eu sei, como um
criminoso na cruz. Por Deus eu sei, não há condenação. Ele me prometeu morar no céu. Por mim o preço ele pagou, aleluia, salvo sou. Eu sei, como um criminoso na cruz. salvo sou, Eu sei, salvo sou. eu sei, por Jesus salvo sou. Por Jesus salvo sou. Eu sei, salvo sou. Eu sei, por seu amor sem par. Seu amor salvo sou. Eu sei, salvo sou. Eu sei, o preço Jesus pagou. O preço Jesus pagou. Eu sei, salvo sou. Eu sei, com ele vou morar. Há muitos anos atrás, num dos dias da Bíblia, levaram ao Calvário Jesus. Ao Calvário. Era inocente, mas soltaram Barrabás, condenando Jesus Cristo à cruz. Condenaram. Ele ali sofrendo, meu mestre e salvador, cheio de amor e compaixão. Dizia ao ladrão que suplicava a seu lado, hoje no meu paraíso estarás. Salvo sou. Eu sei, como um criminoso na cruz. Por Deus eu sei, não há condenação. Ele me prometeu morar no céu. Por mim o preço ele pagou, aleluia, salvo sou. Eu sei, como um criminoso na cruz. eu sei, como um criminoso na cruz. por Deus eu sei, não há condenação. Ele me prometeu morar no céu. Por mim o preço ele pagou, aleluia, salvo sou. Eu sei, como um criminoso na cruz. eu sei, como um criminoso na cruz. Amém? Esse próximo cântico, ele tem uma mensagem maravilhosa ao nosso coração. Eu não sei o que você está passando, não sei qual a sua dificuldade, as suas tribulações, as suas lutas, mas esse hino fala só um pouco mais. Só um pouco mais. Continue na tua luta, continue perseverante, sempre abundante na obra do Senhor. E sempre trabalhando para a seara do Senhor. Porque falta muito pouco. As profecias estão se cumprindo. Nós vivemos no tempo. Deus é atemporal. O tempo de Deus não é o nosso Deus. Muitas vezes nós vivemos uma vida toda, né, aguardando algo e acha que Deus está tardando, está se demorando para nos atender. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, um pouco mais, tenha paciência e continue sempre firme na obra do Senhor. Amém? Em breve, Jesus virá nos buscar. Oxalá possamos todos juntos, como estamos aqui essa noite, glorificando esse Deus que é 3 vezes santo, por 44 anos de organização eclesiástica dessa igreja. Mas em breve Jesus estará retornando para nos levar, para que onde Ele está, estejamos todos nós também. Escureceu e o sol se pôs no coração e eu já não pude suportar. Senti saudade do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer:
assim. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Meus queridos, no ano de 2020, nós fizemos um convite ao reverendo David, dizendo que comemoraríamos o aniversário da nossa igreja em abril e que ele era o convidado do conselho para trazer a palavra. No dia 18 de março de 2020, nós tivemos as medidas de isolamento, então não pudemos realizar aquele culto em 2020. Também não pudemos realizá-lo em 2021. Mas Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite e nós convidamos outra vez o reverendo David, já com a incumbência de que ele não poderia dizer não, porque já havia sido convidado antes. Então, reverendo David, passamos a palavra ao nosso irmão, pastor da igreja presbiteriana de Porto Feliz, e descobrimos pelo histórico que a nossa história está ligada a Porto Feliz. Também o reverendo David é presidente do nosso presbitério. Ele fará a leitura da palavra, depois o quarteto cantará mais uma vez, e então viremos o recado de Deus através do nosso irmão. Que Deus abençoe, querido. Prazer recebê-lo. Obrigado. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que bom estar com vocês aqui num encontro marcado há tanto tempo, né? E o Senhor nos preservou, nos manteve aqui para nos encontrarmos. Graças a Deus por isso. Agradeço à igreja, aos irmãos do conselho, pastor Danilo, pastor Gerson, pelo convite. Recebo com alegria e é uma bênção estar com vocês. Uma bênção também ouvir os irmãos do quarteto, e vocês me deixaram preocupados, porque eu gostaria de ficar ouvindo vocês.
E aí eu estou pensando, eu vou pregar para um povo que deve estar igual eu, querendo ficar ouvindo vocês, né? Vai ser difícil, né, concorrer com vocês. Então é o seguinte, que o Senhor Deus faça o milagre de prender a atenção de vocês, de falar aos corações através da palavra, né? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus e temos ouvido através das músicas e vamos continuar ouvindo através da palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E eu quero ler com você hoje um pedação da Bíblia, quero ler bastante. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Depois que você achar o capítulo 24, volta mais 2 versículos, eu quero começar a leitura no versículo 55 do capítulo 23. Nós iniciaremos a leitura aí, e eu quero ler com você até o versículo 43. É bastante texto, hein? Então vamos lá. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Até aqui. Vamos ouvir mais uma canção com o quarteto? Buscavam ver Jesus, suas bênçãos lhe rogavam, pois ele era o rei que há tanto eles esperavam. Era como em seu nascer, quando a estrela disseram, pois, ao vê-lo ali, a luz que vem dos céus nos é dada. Há uma nova estrela lá no céu a brilhar, trouxe paz, perfeito amor, com sua luz a iluminar. Se quisermos achar
curava os doentes, ao faminto dava o pão, ao aflito em dor, em provação, lhe dava sua mão, e ao sofrer a dor do Calvário, quem o viu naquela cruz percebeu que ali estava o Rei que de Deus trazia luz. Uma nova estrela lá no céu a brilhar trouxe paz, perfeito amor, com sua luz a iluminar. Se quisermos achá-lo, nós vamos o encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Se quisermos achá-lo, nós vamos o encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Cego aqui, outrora andei distante do Senhor. Que veio lá dos altos céus salvar o pecado. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri.
do meu Senhor jamais compreenderei. No sangue que verteu lá na cruz, perdão eu lá encontrei. Foi na cruz em que eu vi, percebi meu pecado, recaí em Jesus, em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer, que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua Vamos ter mais uma palavra de oração, mesmo assentado, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco através da Tua palavra. A Tua palavra lida nesta noite, a Tua palavra cantada nesta noite. Muito obrigado, Pai, porque quando o Senhor fala conosco, o Senhor nos transforma. O Senhor nos abraça, o Senhor nos envolve, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos modifica, Pai. O Senhor mexe conosco e o Senhor nos deixa mais parecidos contigo. Muito obrigado por isso. E nós pedimos que o Senhor continue fazendo isso nessa noite. Que o Senhor dirija a nossa atenção, o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, a Tua voz ao Senhor, ao que o Senhor está falando conosco hoje e continuará falando. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você é um seguidor de Jesus? Sim? Que bom. Graças a Deus. Você lembra algum ensino de Jesus aí que você segue? Fale para mim. Um ensino de Jesus que você busca seguir. Amar o próximo. O que mais? Nem que você não seja muito bom em seguir, pode falar, entendeu? Que às vezes a gente fala, eu sei, mas o que mais que Jesus ensina? Ser luz. O que mais? Amar a Ele. O que mais? Amai-vos uns aos outros. Jesus nos ensina a perdoar. Jesus ensina muitas coisas. E se você é um seguidor de Jesus, além de seguir esses ensinamentos de Jesus, você confia nas promessas de Jesus?
Fale para mim algumas promessas de Jesus. Ele voltará. O que mais ele prometeu? Preparar lugar. Preparar lugar, estaremos juntos. O que mais que falaram aqui? A vida eterna. Ele nos promete a vida eterna. Está conosco. Quando? Sempre. Todos os dias. Jesus nos dá ensinamentos. Jesus nos faz promessas. E quando nós nos identificamos como seguidores de Jesus, nós estamos dizendo que seguimos esses ensinos e acreditamos nessas promessas. Quando nos identificamos como seguidores de Jesus, nos identificamos com esses personagens lidos aqui, os apóstolos, as mulheres, os homens que seguiam Jesus. Hoje nós lemos um pedaço grande da Bíblia. Sim, tem chance de hoje ser uma das melhores mensagens da minha vida. E tem chance de ser uma das melhores mensagens que você já ouviu também. Porque quando a gente gasta 10 minutos lendo a Bíblia, sobra menos tempo para o pregador estragar, né? Então a gente lê bastante a Bíblia e isso é muito importante. O Senhor fala conosco através da palavra e não é comum você ouvir um texto tão grande assim numa mensagem, né? Porque o pregador vai pregar o quê? Se lê tanto texto assim, vai se concentrar no quê? Mas eu li hoje essa história grande porque nesses últimos dias, essa história tem falado comigo sobre uma semelhança entre esses personagens. Esses personagens que nós lemos aqui, as mulheres, os apóstolos, os 11 que estavam reunidos, os demais seguidores de Jesus, como aqueles 2 que foram embora, depois o grupo para quem Jesus se revela. Essas pessoas, todas elas, são seguidoras de Jesus assim como nós. E todas elas falham em acreditar no que dizem que seguem. Todas elas falham em acreditar em Jesus. Todas elas se esquecem do que Jesus ensinou. Mas eles acabaram de ouvir, mas se esquecem. E isso é uma dinâmica muito parecida com a nossa. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e olha lá para as mulheres, elas viram Jesus sendo enterrado. Elas viram Jesus sendo colocado no túmulo de pedra, e o túmulo ser fechado. E elas então estão preocupadas com essa agenda, a agenda da morte. Elas guardam o sábado e no domingo, logo de manhã, alta madrugada, o sol está para nascer, elas já estão prontas porque elas precisam cuidar do corpo morto de Jesus. Mas elas ouviram Jesus falar que importava que ele fosse entregue aos homens, que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só Lucas registra isso no capítulo 9, registra isso de novo no capítulo 18, todos os evangelistas registram Jesus falando, a nossa Bíblia conta por diversas vezes que Jesus disse que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E elas tinham ouvido. Mas quando, no terceiro dia, elas se preparam para cuidar do corpo morto, elas estão lembrando das palavras de Jesus? Não, elas se esqueceram. Olha comigo, no começo desse texto, quando nós vimos ali, no versículo 5, no versículo 4, elas estavam perplexas, porque não encontraram o corpo, que está no versículo 3. Elas ficaram com medo, no versículo 5, possuídas de temor. E aí o anjo fala para elas assim: por que vocês procuram entre os mortos, se ele falou para vocês que ele ressuscitaria? Você esqueceu da palavra dele? E elas tinham se esquecido. Olha o versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Se vocês se esqueceram, então se lembrem que ele já disse isso. Lembrai-vos de como ele vos preveniu quando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E olha o versículo 8. Então, se lembraram.
Elas tinham esquecido. Elas são seguidoras de Jesus, mas tinham esquecido do que Jesus tinha falado. E quando se esqueceram, elas ocuparam a agenda delas com o que elas achavam que era próprio. A agenda delas estava ocupada com a agenda da morte, cuidar de um corpo morto, porque tinham se esquecido que o Jesus que elas seguem já tinha falado que ao terceiro dia eles ressuscitariam. Bom, o que acontece? Essas nossas irmãs vão encontrar um outro grupo. Você vai ver aí no versículo 9 que, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. O que elas contaram para os 11? Será que elas contaram? Jesus ressuscitou? Quando o texto diz todas estas coisas, quer dizer que elas contaram a história toda. Elas chegaram para os 11 e falaram o seguinte: olha, nós fomos lá, porque ele estava morto, não estava morto? Nós fomos lá para cuidar do corpo morto. Mas chegamos lá, o túmulo estava aberto. Chegando lá, nós procuramos o corpo dele, não estava lá. E aí 2 anjos falaram conosco. E eles falaram assim: vocês esqueceram? Vocês estão procurando um morto? Vocês esqueceram? Vocês são seguidores de Jesus, mas esqueceram. Ele está vivo. Por que você está procurando entre os mortos o que está vivo? Então ele nos lembrou do que Jesus disse, e nós nos lembramos. Estas são todas as coisas. E os discípulos acreditaram nela? Se você continuar lendo o texto, olha o versículo 11. Tais palavras pareciam um delírio e não acreditaram nelas. Bom, elas só esqueceram do que Jesus tinha falado. Eles, além de se esquecerem do que Jesus tinha falado, quando foram lembrados, ainda não acreditaram. Seguidores de Jesus têm a tendência de se esquecer do que Jesus fala e às vezes são lembrados e mesmo assim não acreditam. Olha os próximos personagens. Aqueles 2 que, tendo ouvido também Jesus falar que ressuscitaria, que tendo ouvido esse relato de que o túmulo estava vazio, de que Jesus está vivo, esses 2 pegam, olham para o outro e falam: o que nós vamos fazer? Agora Jesus está morto, então vamos cuidar da nossa vida. E eles então vão retornando para a cidade deles. Os discípulos estão a caminho de Emaús, que era a cidade deles. E no caminho Jesus se põe com eles. E quando Jesus se põe com eles, Jesus pergunta por que eles estão tristes. Eles falam assim: da onde você é? Você não sabe o que aconteceu? Jesus fala: o que aconteceu? E eles vão contar. Jesus, poderoso, aquele que deveria ser o nosso libertador, aquele que falou que ressuscitaria, aquele que nos ensinou, aquele que nos fez promessas, ele morreu. E aí eles começam a lembrar umas coisas. Se você olha comigo aí no versículo 21, versículo 22. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, do que disseram as mulheres, mas não o viram. Olha o que esses 2 falam. Esses 2 dizem assim: Jesus morreu. Se bem que as mulheres foram lá e o túmulo está vazio. E elas viram o anjo. E o anjo falou que Jesus está vivo. Mas não deve ser verdade. Jesus morreu. Só você não sabe. Aí você fala assim: não acredito que esses 2 não estão acreditando, porque o túmulo está vazio. Eles não estão acreditando. E o anjo falou que Jesus está vivo e eles não estão acreditando. Eles falam: e tem mais. Então, quando elas falaram isso, Pedro levantou, foi lá, e é verdade mesmo, o túmulo está vazio. Ele falou para nós. E mesmo assim, eles não estão acreditando. Até que Jesus se revela para eles. E Jesus parte o pão, e no partir do pão, na comunhão, Jesus diz para eles: eu estou aqui, eu estou com vocês. Então eles veem que Jesus está ali com eles.
E eles voltam correndo para contar para todos: realmente Jesus ressuscitou. E eles acham os 11, a partir do versículo 36. E quando eles acham os 11, eles falam essas coisas, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Aí você fala assim: não, agora já deu. Agora eles não acreditaram nas mulheres. Aí eles foram lá e não acreditaram e viram que o túmulo está vazio. O anjo falou para eles que ele ressuscitou. Lembrou que Jesus tinha avisado que ia ressuscitar. E Jesus estava com os dois no caminho, partiu o pão com eles. Eles têm certeza que é Jesus. Os olhos deles foram abertos. E agora Jesus está aparecendo. E Jesus está falando: olha, fiquem tranquilos, paz seja convosco. Então, versículo 37, eles, porém, surpresos, atemorizados, não acreditavam que era Jesus ressuscitado. Acreditavam estar vendo um espírito. Meus queridos, eu sei que você ama os apóstolos, mas dá para ficar bravo com eles, não dá? Você fala: não, não é possível. Tanta incredulidade desse jeito. Jesus fala com eles agora, fala: por que é que vocês estão com dúvidas? Olha o versículo 38. Por que é que vocês não acreditam? Por que é que vocês estão perturbados? Por que é que vocês têm dúvidas? Para aqueles dois no caminho, Jesus falou para eles assim: vocês são muito devagar. Vocês demoram para entender as coisas. Vocês são tardios, vocês são nécios. Vocês não perceberam ainda que sou eu. Vocês são meus seguidores, mas vocês não acreditam em mim. Vocês estão duvidando. E aí, eu olho para todos esses personagens, por isso que nós lemos todo esse texto, e eu falo assim: esse povo é muito ruim, demora muito para acreditar em Jesus. Só que quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a nossa igreja, quando eu olho para o nosso povo cristão, seguidor de Jesus, eu falo: nós ainda somos assim. Nós ainda demoramos muito para acreditar em Jesus. E nós sofremos, a maioria dos problemas que sofremos como igreja, porque não acreditamos em Jesus. Porque você citou para mim mandamentos. E você, um dos primeiros mandamentos aqui, o que Jesus manda? Jesus manda amar o próximo. E você é seguidor de Jesus. Mas quantos problemas você já viu aqui na igreja porque não cumprimos esse mandamento? Quantos problemas você já viu na sua vida porque não cumprimos esse mandamento? Porque esquecemos do que Jesus disse. Essa é a nossa tendência, nos esquecermos do que Jesus diz. E as promessas de Jesus? Jesus está conosco todos os dias, prometeu que foi para preparar lugar, nos garantiu a vida eterna. Olha, as minhas ovelhas estão na minha mão, da minha mão ninguém tira, jamais perecerão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, não tem jeito delas morrerem, e eu garanto a vida eterna. E aí nós somos a geração campeã em entrarmos em depressão, em ficarmos ansiosos, em ficarmos desesperados. Será que nós estamos lembrando das promessas de Jesus e acreditando nas promessas de Jesus? Ou será que nós estamos, assim como esses nossos irmãos aqui, esquecendo do que Jesus disse? Ou achando que o que Jesus disse não é verdade? Ou achando que o que Jesus disse não é para ser trazido para a nossa vida? Porque todos eles ouviram as palavras de Jesus, as promessas de Jesus, mas todos eles acharam que é uma coisa separada. Eles começaram a se preocupar com a própria agenda. O que nós vamos fazer agora que Jesus morreu? Vamos voltar para a nossa cidade? Vamos pescar? Vamos cuidar do corpo morto de Jesus? Porque se eles acreditassem no que Jesus disse, a agenda deles seria a agenda da vida. Eles estariam esperando logo cedo. Hoje é o terceiro dia. Hoje Jesus vai ressuscitar. Hoje Ele vai aparecer aqui. Hoje Ele vai estar conosco. Hoje Ele vai nos contar sobre a remissão do seu povo. Assim como os dois no caminho de Emaús estavam ansiosos. Nós esperávamos que Ele redimisse Israel. Eram para estar esperando, falando: é hoje o dia da vitória. Hoje a morte vai ser derrotada. Hoje a vida vai vencer a morte. Mas assim como eles, nós nos esquecemos, falhamos e ficamos desesperados.
Eu estou vivendo nesses dias um período de ansiedade. Eu tenho trabalhado bastante, feito muitas coisas, e aí domingo passado eu fui surpreendido acordando com dor de cabeça. Aí depois do almoço, fui na igreja, depois do almoço minha pressão só estava 20/12, e aí coração bem acelerado, e 6 horas da tarde eu estava indo no hospital, tomando um remédio, para depois ir para o culto à noite. Por que eu passei por isso? Por que eu estou passando por isso? Bom, tem uma explicação muito lógica. É muita atividade, muita adrenalina. No meu caso, eu estou me conhecendo nas crises e eu sei que até muitas coisas boas me geram isso. Eu tenho vivido na minha vida muitas coisas boas, muitos bons planos, muitas expectativas. Mas essas expectativas, essa adrenalina, essas coisas boas que vão acontecendo na vida, elas sobrecarregam o corpo, e semana passada meu corpo começou a gritar. E aí eu comecei a me perguntar o quanto da minha vida eu estou tocando, seguindo e fazendo sem considerar a agenda de Deus. Até coisas boas, até coisas da igreja. Mas por que o meu coração se empolga, vibra, mas não descansa em Deus? E eu chego à conclusão que eu cometo o erro que os meus irmãos cometeram aqui. Eu olho para todas as coisas que têm que acontecer e eu reconheço o quanto elas exigem de mim, do meu envolvimento, do meu trabalho e da minha atenção, mas esqueço que quem conduz a história é o meu Deus, que todas as coisas estão na mão dele. Eu tenho passado, nós lá de Porto Feliz temos passado várias expectativas boas. Um dos exemplos é que nós temos um colégio lá, e o nosso colégio chegou ao limite físico. Nós temos 430 alunos e várias salas com lista de espera. Iniciou-se um processo de que pais de alunos, professores estão começando a visitar a igreja. Nós recebemos no ano passado alguns novos membros que são pais de alunos. Hoje, no culto da manhã, tinha professores visitando a igreja, tinha duas famílias de pais de alunos que não são membros visitando a igreja. Coisas boas. O que o pastor faz nessas coisas boas? Já corre, já pega o contato, já agenda a visita e já se organiza para correr, né, atrás do que Deus está mandando. Aí a nossa igreja lá, como o colégio deu o limite, nós estamos vendo um terreno novo, pensando num colégio novo. E Deus colocou no nosso caminho lá um desafio de um terreno gigante. Lá a gente começou a sonhar com um colégio novo, um colégio grande, um terreno de 30 mil metros. Imaginando assim um complexo, um bairro, assim, né, a Vila Presbiteriana de Porto Feliz. E aí são projetos bons. Mas sabe o que acontece comigo? Eu esqueço que esses projetos são de Deus. Se eles vão acontecer ou não, estão na mão de Deus. E aí eu deito à noite, em vez de dormir, eu fico construindo esse prédio. Já aconteceu isso com você? Eu fico lá pensando, né? Gente, o meu corpo está dizendo para mim, está errado. Isso está errado. Hoje, 5h30 da tarde, minha pressão subiu de novo. E minha esposa falou, vou ligar para o pastor Gerson. Falei, não, nós vamos lá. Mas eu estou num processo de me adequar, de me acertar. Eu estou compartilhando isso com você, porque talvez você fale assim, não, o pastor está falando que os discípulos eram pecadores e igualou todos nós, falando que nós todos somos pecadores. Gente, nós somos tudo mesmo, sim, eu também. Eu também sofro o que não devia. E sempre me pego falando assim, eu conheço a palavra de Deus, mas vivo como um esquecido. Eu conheço o poder de Deus, eu sei que Ele conduz a história, eu sei que Ele nos colocou aqui, nos sustenta, porque Ele quer fazer coisas, projetos dEle através de nós. Mas fico ansioso como alguém que se esquece disso. Você também, provavelmente.
Quando fica ansioso, é porque se esqueceu que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Quando fica nervoso, é porque se esqueceu que os projetos são dele. Quando você tem dificuldade em amar, quando você tem dificuldade em perdoar, quando você tem dificuldade em acreditar nas promessas, é porque nós nos esquecemos que a nossa vida está nas mãos dele. Hoje aqui nós fomos lembrados aqui do desespero, né, da Covid, né? E nós chegamos a situações, em momentos da vida, que nós falamos assim, olha, se ficar tá bom, mas se morrer é lucro também, tá tudo certo. Porque nesses momentos você vê que não adianta, não está mais nada na sua mão, já foi, você não tem controle de mais nada. Se você vai ficar ou vai embora, isso não tem nada para você fazer. Nenhum médico chega para você nesse estágio e fala, faça isso que você vai viver. Eles não sabem o que fazer, se para viver ou para morrer. Mas, gente, isso, embora seja assustador, não é o padrão da nossa vida. A nossa vida não é assim, a nossa vida não está nas mãos de Deus, e não é Ele que controla. Nós não temos garantia de que sairemos daqui vivo, não temos garantia de que amanheceremos amanhã. A nossa vida sempre esteve nas mãos de Deus. Mas quando vemos um diagnóstico ruim, nós nos desesperamos. Meu querido, esse texto mostra essa falha nossa, essa falha dos apóstolos, a falha dos seguidores de Jesus, mas mostra também a graça de Jesus de se colocar na vida desses esquecidos, desses incrédulos, desses duvidosos, e falar assim, oi, eu estou aqui com você, olha para mim. Essas mulheres que esqueceram, os anjos sabiam que elas precisavam lembrar. Então eles chegam para ela e falam assim, lembra da palavra de Deus. E presta atenção no milagre que acontece todos os dias na sua vida. Quantas vezes Deus já chamou você e falou, se lembre da minha palavra. Hoje Deus está chamando cada um de nós e falando para nós, ei, se lembre que eu estou aqui, se lembre da minha palavra, você está esquecido. Você tem que se lembrar, e se você se lembrar, você vai parar dessa agenda errada aí, vai parar de pensar em cuidar de um corpo morto, você vai celebrar a ressurreição, a vida e a vida para sempre. Quando elas vão com os discípulos, com os apóstolos, eles estão duvidosos. Aqueles dois no caminho de Emaús estão incrédulos, já perdeu, acabou, não tem mais nenhuma esperança. E Jesus está onde, meus queridos? Jesus está caminhando ao lado de pessoas sem esperança. Jesus está caminhando ao lado de pessoas que tinham tudo para lembrar, mas esqueceram. Que tinham tudo para acreditar, mas duvidam. Então ele estava lá com os discípulos de Emaús e ele está conosco, caminhando, nos chamando e nos lembrando, apesar das nossas falhas, apesar da nossa falta de fé, apesar da nossa incredulidade. E nessa caminhada, Jesus está abrindo os olhos dos seus discípulos. Nessa caminhada, Jesus está fazendo parte da vida dos discípulos. No final do texto que nós lemos, os discípulos olham para Jesus e falam, não pode ser, é mentira, não é verdade, ele não pode estar vivo. E Jesus fala assim, então o que vocês precisam para acreditar? Vocês precisam ver? Tá bom, vejam, olha aqui minha mão, pode apalpar, sou eu mesmo, olha os meus pés, sou eu mesmo. Vocês ainda não acreditam? O que é que você tem para comer? E eles falam, nós temos peixe aqui, temos um favo de mel. Jesus senta com eles e come. Jesus participa da vida deles. Você já levou alguém para comer na sua casa? Você já foi recebido na casa das pessoas para comer? Quando isso acontece, é você convidando alguém para participar da sua vida. É você sendo convidado por alguém para participar da vida dele. Quando alguém me convida para comer, eu falo assim, eu aceito com uma condição. Você não pode fazer nada diferente para eu comer. Tem que ser o que você vai comer. Porque eu vou lá para participar da sua vida. Não tem sentido eu ir lá e você fazer um negócio que sua família nunca come. Porque eu vou lá para participar do que vocês são, do que vocês têm, do que vocês desfrutam. Eu vou participar da vida de vocês.
E Jesus pergunta para eles: é justamente isso que é que vocês têm. Jesus participa da vida deles. Eu quero que você olhe para a sua vida, para a sua história, e reconheça que Jesus está participando da sua vida. Jesus está participando da sua história. Jesus está caminhando com você, até nas suas agendas erradas. Aqueles discípulos não deviam estar indo para Emaús, mas Jesus foi com eles até Emaús. Eles não deviam estar indo para casa, mas Jesus foi com eles até a casa. E às vezes eu e você também temos agendas erradas. Estamos preocupados com tantas coisas aqui do mundo que não tem nada a ver com o plano de Deus. E Jesus está comigo e com você, caminhando. E nesse processo abrindo seus olhos, para que você largue esse caminho errado, para que você retorne para a vontade dele. Porque ele tinha falado para os seus discípulos: olha, vocês vão esperar lá em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder, do Espírito Santo. Então eles retomam a agenda, porque têm os olhos abertos por Jesus. Além deles retomarem a agenda, eles retomam a missão. Porque quando essas mulheres entendem que Jesus está vivo, o que elas têm que fazer? Tem que anunciar, elas vão contar. Quando os dois no caminho veem Jesus vivo, o que eles têm que fazer? Tem que anunciar, e retomam a missão. E vocês aqui, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana aqui de Cesário Lange, da IPI que estão conosco aqui, de Tatuí, de Porto Feliz, Jesus Cristo tem uma missão para mim e para você. Como o reverendo Gerson escreveu num boletim aí, você que é jovem, adolescente, irmão, irmã da igreja, essa missão antiga está na minha mão e está na sua mão. E até quando eu e você negligenciamos essa missão e estamos preocupados só com a nossa vida, Jesus está caminhando conosco. Mas Ele está caminhando conosco para chegar nesse momento, abrir os seus olhos e te perguntar: o que você vai fazer? Porque eu tenho certeza que estar na mesa com Jesus é muito bom. Mas é muito bom. Você estar com Jesus na sua casa, olha que coisa, que bênção. Só que abre a janela e vê se lá fora está muito bom. Vê se o mundo tem essa bênção que você tem, de ter Jesus à mesa, de ter Jesus em casa. Vê se essa paz que Jesus dá, a paz esteja convosco. Vê se o mundo tem essa paz. Então qual é a nossa missão? Qual é a responsabilidade da igreja que Deus plantou aqui em Cesário Lange em 1978? Nunca vou esquecer, porque essa igreja nasceu em abril de 78 e eu nasci em junho de 78, então somos da mesma idade. Mas qual é a missão dessa igreja? Qual é a missão sua como membro dessa igreja? Eu tenho certeza que a missão sua é fazer o que esses discípulos fizeram. Olhar a agenda e falar, olhar o caminho e falar: epa, será que eu estou no caminho certo? Se eu não estou, vamos mudar agora, porque Jesus está vivo, porque Jesus está aqui, porque Jesus está caminhando conosco, porque Ele tem uma missão para nós. Então o que Ele quer fazer? Foi bom sentar com Ele à mesa? Foi, mas agora os 11 lá têm que assentar, os demais apóstolos têm que experimentar isso. Que Deus te ajude a abrir a janela, olhar para o mundo e se preocupar e se perguntar como é que Ele quer usar a sua vida para compartilhar com esta cidade a paz que Ele deu para a sua vida, para a sua casa. Que Deus te ajude a olhar para a sua agenda, olhar para o seu caminho e a se perguntar: será que eu estou lembrando que Jesus está vivo? Será que eu estou lembrando que Ele está comigo? Ou será que Ele ainda está caminhando comigo num caminho errado e falando assim: até quando você vai ficar aí duvidando de mim? Até quando você estará preocupado com a coisa errada? Que você enxergue Jesus na sua vida. Ele não desistiu de você, Ele não vai desistir de você, Ele vai transformar você. Que Deus te alcance e te transforme. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês, pela bênção de estarmos juntos. Deus abençoe essa igreja,
Muito obrigado, conselhos, pastores. Um prazer estar com vocês. Que Deus continue cuidando da vida de vocês. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue a abençoar a sua vida, seu ministério, a Igreja Presbiteriana de Porto Feliz. Certamente, Deus falou conosco nessa noite. Deus abençoe. Convido o quarteto para cantar mais uma vez. Eu procurava a luz na escuridão e a verdade onde encontrar. Estava cego e agora vejo a estrela de Belém, meus olhos abriu, vejo a luz brilhar na imensa escuridão, retirando as sombras, fazendo amanhecer. Vejo a luz brilhar, seu santo nome é Cristo, seu reino é pra sempre, no trono ele está. Na manjedoura está um bebê. Quem acredita ser ele Jesus, eu acredito, sei que é verdade, mudou meu viver. Ele é a luz, o Filho de Deus, vejo a luz brilhar na imensa escuridão, retirando as sombras, trazendo amanhecer. Vejo a luz brilhar, seu santo nome é Cristo, seu reino é pra sempre, no trono ele está. Vamos, pois, contar
Salvador. Ele é o nosso Rei. Aleluia. Nos prostramos pra louvar, adorai o Rei. Vejo a luz brilhar na imensa escuridão, retirando as sombras, trazendo amanhecer. Vejo a luz brilhar, seu santo nome é Cristo, seu reino é pra sempre, no trono ele está. Vejo a luz brilhar. Vejo a luz de Cristo, Vejo a luz brilhar. vejo a luz do Senhor, Vejo a luz brilhar. vejo a luz de Cristo. Vejo a luz brilhar. Eu já posso ver a luz do Senhor. Como é bom, né, meus irmãos, podermos ouvir a palavra de Deus e sermos por ela confrontados, né? Sermos por ela despertado. Como é bom nós podermos reunirmos aqui em comunhão para estarmos aprendendo mais da palavra do nosso Deus. E nós somos muito agradecidos a Deus, agradecidos pela vida do pastor Gerson, pelo convite feito a nós. Isso alegra o nosso coração. Agradecemos ao conselho dessa igreja pelo convite e agradecemos a cada irmão. Deus abençoe muito a vida de cada um e estejam sempre nas orações. Continue, né, orando pelo nosso ministério. Nós enfrentamos desafios e necessitamos da oração de cada irmão. Então estejam sempre lembrando do nosso ministério nas orações. Deus abençoe a vida de cada um. E nós vamos estar encerrando, cantando o último cântico. Vamos estar cantando Jerusalém. É um hino muito conhecido já, né? Então eu convido os irmãos que se coloquem em pé e cantem conosco. Estejam participando, louvando ao nosso Deus. Bem forte mesmo, é um hino bem conhecido. Então vamos louvar a Deus. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz.
pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Vamos lá, bem forte em Jerusalém. Vamos lá. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana pra sempre, pra sempre. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz. Jerusalém. Amém, Senhor. Estamos chegando ao fim deste culto em ação de graças, mas certamente a mensagem que nos foi transmitida nessa noite continuará impactando as nossas vidas. Somos gratos a Deus que nos deu este privilégio de estar na casa dele nesta noite, que nos deu 44 anos de vida eclesiástica. Estamos muito gratos a Deus porque Ele tem cuidado da sua igreja, sustentado a sua igreja, caminhado com a sua igreja. Queremos agradecer ao quarteto que nos trouxe a mensagem, que Deus continue abençoando e usando vocês para a honra e glória dele. Ao reino do David, sua família que está aqui conosco, obrigado, queridos, muito gratos por ter vocês aqui, depois de 2 anos de espera, mas Deus nos deu este encontro. E gratos também por todos os irmãos que estão aqui conosco, pertencentes a diversas igrejas, que vieram nos visitar, que vieram compartilhar conosco deste momento tão feliz, desse momento de gratidão ao nosso Deus. Estamos gratos à IPI, que fechou as suas portas hoje para reunir-se conosco nessa noite e adorar a Deus conosco pela passagem do nosso aniversário. Meus queridos, vamos ficar em pé, vamos orar e ser despedidos com a bênção e o amém tríplice cantado por todos. Senhor Deus, nosso Pai, somos-te gratos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é soberano, ó Deus, e tem sustentado a tua igreja, ó Deus, através dos séculos, ó Pai. Damos graças porque nesta noite nos reunimos para celebrar mais um aniversário da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange.
Ó Deus, te suplicamos que continues a abençoar esta igreja, a sustentar esta igreja e fazer dela uma agência do teu reino nessa cidade. Abençoe também a todas as igrejas aqui representadas, a todos os nossos irmãos aqui presentes, a todos os nossos queridos visitantes e aqueles que nos acompanharam através da live, ó Deus. Muito obrigado por essa noite. E guarda-nos, ó Pai, ao retornarmos para casa, abençoa-nos nesta semana. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e por todo o sempre. Amém. 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 Que Deus nos abençoe.